Manhã Record. Aqui seu dia é mais feliz. Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Saúde e Bem-Estar, no Manhã Record. E eu converso aqui no programa com um especialista. Hoje nós vamos falar sobre a incontinência urinária, que é um problema muito comum, né, e muitas vezes constrangedor, que atinge cerca de 10 milhões de brasileiros de todas as idades. E quem conversa com o nosso ouvinte é o urologista do Hospital Moriá, Dr. Ricardo Vita. Dr. Ricardo, bom dia. Alô? Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande satisfação poder conversar com vocês. O doutor Ricardo, explica aqui para o nosso ouvinte. Primeiro, a gente quer saber o que é incontinência urinária e quem é que pode ter este problema, assim. Então, a incontinência urinária é simplesmente o fato, o sintoma de uma perda urinária involuntária, ou seja, a pessoa não tem o controle de alguma forma em segurar o xixi e ele escapa pela uretra e acaba molhando a pessoa. Isso é incontinência urinária. Ela pode acontecer em qualquer idade e em qualquer gênero, ou seja, homens, mulheres, crianças, idosos, todos podem apresentar incontinência urinária e, obviamente, que aí o fator causal pode ser diferente nas etapas da vida, das idades e também nos sexos por motivações diferentes. Agora, a gente citou aqui no início que é uma situação constrangedora, bastante constrangedora, né, doutor? Extremamente, Léo. Embora não seja um acontecimento de gravidade na saúde, né, com um potencial de risco de vida e tal, mas sem dúvida tem um altíssimo impacto na qualidade de vida da pessoa que sofre disso, né? Impacto na qualidade de vida pessoal, profissional e social, e muitas vezes até na vida sexual. Olha só. Agora, doutor Ricardo, quando a pessoa começa a ter pequenos escapes de urina, já pode se considerar assim uma incontinência? E a gente pergunta também, como é que é feito o diagnóstico para isso, doutor? Então, qualquer tipo de escape de urina é considerado uma incontinência urinária. Sim. Claro, se você apresenta um episódio único ou raros episódios, isso aí tem um impacto muito menor do que uma incontinência que está estabelecida, ou seja, que a pessoa diariamente perde xixi por diversas situações e tem um impacto muito maior, né? O diagnóstico é basicamente clínico, né? Então, através de uma história clínica, de uma exploração boa dos sintomas, a gente consegue caracterizar se isso está ocorrendo ou não na pessoa. Óbvio, a gente tem que fazer um exame físico que pode ser detectado ou não essa perda, e na dúvida diagnóstica, ou seja, a gente não está com uma certeza que isso esteja acontecendo realmente, existem alguns exames que podem ser feitos. Existe até um exame funcional da bexiga, do trato urinário inferior, que é o estudo urodinâmico, que é um estudo que visa reproduzir esse tipo de situação. Mas nem sempre isso vai ser reproduzido. Então, basicamente, o diagnóstico é clínico, através da história e do exame físico. Agora, a questão do tratamento, quais são esses tratamentos? É possível a pessoa se livrar de vez da incontinência urinária, doutor? Em muitas situações, sim, Léo. O tratamento vai depender de qual é o fator causal, né? Como eu disse, isso pode acontecer desde criança até o extremo idoso, né? Tanto em homens quanto em mulheres. Então, as causas são diversas. E daí, dependendo da causa, o tratamento vai ser específico. Vamos pegar, por exemplo, uma das coisas mais comuns, que é a incontinência urinária de esforço na mulher, né? Geralmente uma mulher que já teve alguma gestação, que possivelmente dessas gestações teve parto via vaginal, né, e já tem um certo envelhecimento, elas têm uma fraqueza da musculatura pélvica, né, do assoalho pélvico, e isso predispõe a bexiga não conseguir conter a urina em situações de esforço, tosse, espirro, risada, pegar peso, etc., né? Essa é uma das situações mais comuns da incontinência urinária. E para esses casos a gente tem uma gama de tratamentos possíveis, desde tratamentos conservadores, como modificações comportamentais, como fisioterapia dessa musculatura pélvica, até às vezes a necessidade de tratamento cirúrgico, onde a gente faz uma contenção da saída da bexiga para evitar
que nos movimentos de esforços ocorra a perda urinária. Mas, como eu disse, a incontinência urinária é um sintoma, ela não é uma doença sozinha. Então, ela é um sintoma que pode vir de várias doenças diferentes. Então, pessoas que tiveram derrame, pessoas que têm doenças neurológicas como Parkinson, como esclerose múltipla, homens que foram submetidos a cirurgias pélvicas como cirurgias para câncer de próstata, crianças que não têm uma maturação neurológica, que têm o xixi na cama, tudo isso é incontinência urinária. Então, são diversos fatores causais que vão ter seu tratamento específico. O senhor citou aí a questão do xixi na cama, né, enquanto dorme. Quer dizer, enquanto a pessoa dorme também há esse controle, segurar a bexiga para não urinar. E a pessoa que ainda faz xixi na cama, mesmo adulto, doutor, pode ser um problema de incontinência urinária? Sem dúvida. Né? A maturação neurológica da continência urinária noturna, ou seja, durante o sono, ela é adquirida na infância precoce, tá? Em torno de 2 a 5 anos de idade. Né? Se já inicialmente a criança não adquire, ela tem um atraso dessa maturidade neurológica em relação à continência urinária, né? E ela continua perdendo xixi na madrugada, né? E a gente chama isso de enurese noturna. Então é esperado que qualquer pessoa, a partir dessa idade na infância precoce, até a vida adulta, até o extremo idoso, que a gente tenha, no momento que a bexiga esteja cheia, que ela dê um alerta cerebral e nos faça despertar para acordar para ir ao banheiro, né? Isso pode acontecer durante a vida adulta também, e não por uma perda da maturação neurológica ou uma regressão neurológica. Não, às vezes são doenças que afetam ou a bexiga ou quadros neurológicos que desestruturam esse controle e que a pessoa pode não conseguir acordar a tempo de fazer xixi e acaba escapando durante o sono mesmo. Quando a pessoa já está com uma idade bem avançada, digamos assim, ele tem esse problema de incontinência urinária. Mesmo com a idade avançada, é possível fazer um tratamento com sucesso ou não, doutor? Sem dúvida, Léo. Só complementando a pergunta que você havia me feito em relação aos idosos, a gente tem que desmistificar que isso faz parte e que tem que aceitar que a vida é assim, etc., e a pessoa tem que se adaptar à perda urinária, né, à incontinência urinária. Não, toda incontinência urinária tem chance de tratamento e de cura. Então tem que ser buscada a causa do porquê isso esteja acontecendo e para ser tratado especificamente, independentemente da idade da pessoa, né? Em relação a essa parte do constrangimento, sim, isso é muito cultural da população brasileira, de ter a vergonha ou de a própria resignação, da resiliência de que isso está acontecendo, que agora é assim, eu tenho que me acostumar com isso. Não é normal, tem que procurar um auxílio médico, porque existe sim possibilidade de tratamento e de cura desse processo. Então também cabe não só às pessoas a procurarem, como aos médicos saberem explorar melhor, ter um acolhimento melhor, empatizar com o problema da pessoa, né, a fim de que a gente possa atender às expectativas dela e planejar um tratamento mais individualizado, né, para minimizar as frustrações em relação ao processo que está acometendo essa pessoa. Tem a pergunta aqui da nossa ouvinte Helena, da cidade de Jandira. Ela diz assim, queria saber do médico o que causa bexiga neurogênica e se tem cura. E também o que causa hiperatividade do detrusor. Ela pergunta se tem cura ou não, doutor. Muito boa pergunta, viu, Helena? Então, a bexiga neurogênica, como o próprio nome diz, é uma bexiga que tem o funcionamento alterado por alguma condição neurológica. Pode ser um derrame, pode ser a doença de Parkinson, pode ser a doença de Alzheimer, pode ser esclerose múltipla, pode ser hérnia de disco, cirurgias da coluna vertebral, enfim, qualquer problema neurológico que acarrete um mau funcionamento da bexiga é chamado de bexiga neurogênica. Então, é um grande pacote, assim como o câncer, né? Câncer é um nome que compreende tanto o câncer de pulmão, quanto o câncer de mama, câncer de próstata, de pâncreas, etc. Bexiga neurogênica também é um pacote, é um mau funcionamento da bexiga por alguma condição neurológica. E aí, obviamente, cada tipo de condição vai ter uma repercussão funcional na bexiga diferente. Então, tem que ser investigado qual é a causa e qual é essa repercussão na bexiga para fazer o tratamento específico. Uma das repercussões na bexiga é a tal da hiperatividade detrusora que a Helena comentou, né? Isso daí é um diagnóstico
do estudo urodinâmico, daquele exame funcional da bexiga que eu comentei no início, né, onde mostra que a bexiga se contrai involuntariamente. Ou seja, eu estou com a minha bexiga enchendo, eu não quero fazer xixi agora porque eu estou no telefone com o Léo na Rádio Record, e de repente minha bexiga começa a contrair para expulsar a urina. Eu posso tentar segurar o máximo possível, mas muitas vezes a bexiga consegue vencer a minha resistência voluntária e escapa o xixi, causando a incontinência urinária. Então a hiperatividade detrusora é o nome técnico de um achado do estudo funcional da bexiga, do estudo urodinâmico, onde mostra que a bexiga contrai involuntariamente tentando expulsar a urina. Ok, para a gente finalizar, doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor deixasse algumas dicas para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa agora e que têm este problema, ou que conhece alguém que tem este problema de incontinência urinária. Olha, a primeira dica é assim, se a pessoa tem ou conhece alguém, procure auxílio, procure ajuda, porque isso pode ser tratado, pode eventualmente até ser curado definitivamente. De qualquer forma, qualquer pessoa que tem esse tipo de problema tem uma tendência a não tomar líquido, achando que não tendo líquido não vai restringir isso. Isso é balela. Isso é um mito, né? Porque quando a gente toma menos líquido, né? Além de ser um mito, vai prejudicar outras funções do organismo, né? Prejudica todos os sistemas que vão ser desidratados, né? Então. E além disso, a urina fica mais concentrada, e uma urina mais concentrada irrita mais a bexiga e pode fazer com que a bexiga funcione até muito mais, com menor volume, do que se a urina tivesse diluída. Então tome líquidos regularmente, né? De preferência líquidos naturais, evitar líquidos artificiais, né? Então sucos artificiais, refrigerantes, isotônicos, a gente tem que evitar esse tipo de bebida, então os líquidos naturais são os melhores, tem que ter uma hidratação fracionada e contínua, ou seja, de pouquinho em pouquinho, mas ao longo do dia. Obviamente que de noite a gente tem que diminuir um pouco a nossa ingestão, porque senão nosso rim vai continuar produzindo urina numa velocidade maior e a gente vai ter que acordar, despertar o nosso sono para fazer xixi, né? O estilo de vida saudável, então atividade física, alimentação saudável, controle do peso, tem uma interferência positiva no funcionamento da bexiga também, né? E alimentos que possam alterar, só se tiver uma correlação muito clara. Putz, toda vez que eu como abacaxi, eu vou muitas vezes no banheiro. Ou pimenta, condimentos, são correlações que têm que ser muito claras, a pessoa perceber isso. Se ela não percebe, não tem como a gente restringir um alimento para todas as pessoas em geral. Mas às vezes tem pessoas que especificamente correlacionam um alimento com a piora do funcionamento da bexiga, né? Às vezes o café, às vezes o chocolate, às vezes cítricos, às vezes condimentos. Então, se houver essa correlação, tentar evitar para minimizar. Mas a busca por auxílio, por ajuda médica, ela é preponderante, porque a gente pode conseguir controlar esse processo nessa pessoa. Tá certo. Agradeço a sua participação aqui no programa. Um bom dia, doutor Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo, e a todos os ouvintes também. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Ricardo Vitor, urologista lá do Hospital Moriá. Hoje aqui nós conversamos sobre incontinência urinária, que é um problema que atinge muita gente. Se você conhece alguém que tem esse problema também, olha, procure um médico o quanto antes. Procure um profissional para resolver o problema de vez.